Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Antecipadamente, o nosso muito obrigado pela sua atenção. O nosso Doses de Saúde de hoje, nós vamos trazer à baila a discussão aqui um assunto muito interessante. Chama-se cuidados paliativos. É uma disciplina relativamente nova, oficialmente falando, mas que é de muita importância. Vocês vão acompanhar essa entrevista agora que nós vamos fazer com o Dr. Tiago Miranda, que é médico pela UFTM, especialização em atenção básica à saúde da família pela UFMS, especialista em clínica médica pela Universidade de Uberaba, especialista em geriatria pela UFO, especialista em cuidados paliativos e terapia de dor pela PUC-MG, tutor de geriatria pela Missão Sal da Terra, professor de cuidados paliativos pelo IMEPAC, a contribuição da psicologia no cuidado paliativo oncológico, do acolhimento ao luto. Esse é um dos temas que o Dr. Tiago sempre aborda. Larissa Pérez, mestre em atenção à saúde pela UFO, especialista em cuidados paliativos na atenção primária da saúde pelo UFTM, cuidados paliativos, comunicação de notícias difíceis em cuidados paliativos na atenção primária da saúde. Dr. Tiago, Larissa, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e, se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Tiago, vou começar com você. Como é que você vê essa diferença entre a geriatria e os cuidados paliativos? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estou muito grato, muito honrado de estar aqui. É um assunto que eu gosto muito de falar e de divulgar. Eu acompanhei alguns trabalhos seus, realmente Eu gosto gosto da bastante da coisa. A geriatria e o cuidado paliativo, eles têm muito em comum, né, na verdade, né? Uhum. Porque como o cuidado paliativo tem o intuito de oferecer conforto, controle de sintomas, garantia de dignidade, muitas vezes na geriatria a gente está diante de casos ameaçadores à vida, a gente está diante de casos talvez de terminalidade, a gente está diante de casos de sofrimento. Então a união da geriatria com o cuidado paliativo, eu consigo fazer com que essa pessoa ali na terceira idade, ali quando está ali acima dos 80, 90, ela tenha mais qualidade de vida, mais autonomia, menos invasividade, talvez menos procedimentos que talvez não façam tão bem para ele, talvez possam até trazer mais mal. Então, a geriatria e o cuidado paliativo, elas têm muito em comum. Acho que por isso que muitos paliativistas, assim, são geriatras, porque acaba que vê muito e precisa, né? Eu preciso de ter uma base boa de cuidado paliativo para eu fazer uma boa geriatria também. O cuidado paliativo atende também, claro, obviamente, pessoas de todas as idades, né? Todas as idades. Existe cuidado paliativo na pediatria. Então, Hum. toda vez que a gente tem uma doença potencialmente ameaçadora à vida, algo que possa trazer sofrimento, já está indicado cuidado paliativo, né? Então, não é por faixa etária. Mas na geriatria, como eu tô, assim, a população está envelhecendo, né? Chegamos em Sim. 2025, né? Uhum. A gente esperou tanto por isso, né? Vai ter a transição demográfica. Pirâmide A bonitinha, hoje está pirâmide obesa, né? tá, se inverteu. Então agora tem um monte de gente aí com as comorbidades controladas por causa dos tratamentos, né? Uhum. Então elas estão vivendo mais. E aí? Quais as demandas que essa pessoa tem para ela ter mais controle de sintoma, para ela ter menos sofrimento, para ela ser mais acolhida nessa perspectiva médica e de saúde, né? Então, todas as idades englobam os cuidados paliativos. Larissa, como é que você define essa coisa de cuidar bem de uma pessoa que já está no fim de vida? Olha, pergunta difícil, mas Uhum. eu vejo como cuidados proporcionais e ideais àquela pessoa. Eu acho que a grande sacada é a gente pensar e planejar esse cuidado de maneira que eu não faça mais e exponha essa pessoa a uma iatrogenia, que é o que normalmente acontece, fazer Que é? tudo Traduz pra gente isso. é como se fosse fazer tudo a qualquer custo. Sim.
Então, a pessoa ela não vai mais se beneficiar daquele tratamento ou daquela medida invasiva, e eu exponho ela a essa medida, e aí a gente acaba, trazendo mais danos do que, de fato, trazendo alguma qualidade de vida. Eu não alivio o sofrimento, muito pelo contrário, eu posso estar provocando um sofrimento. Da mesma forma, eu preciso também, nós todos profissionais de saúde, nós precisamos ter a sabedoria de também proporcionar um cuidado que ele não seja menos do que a pessoa necessita. Então, eu acho que é isso, é uma oferta de cuidados que ela é muito singular, ela é muito individualizada e que ela é proporcional e ideal àquela pessoa. Por isso que conhecer muito essa pessoa, o seu contexto familiar e social é fundamental. Quando a gente fala de cuidado paliativo e da abordagem paliativa, a gente não consegue fazer quando a gente não tem vínculo, quando a gente não conhece essa pessoa. Então é fundamental, é quase que uma premissa do cuidado paliativo esse entendimento da pessoa, dos seus valores, crenças, tudo isso faz parte dessa construção desse cuidado. Tem casos, doutor Tiago, para vocês dois a pergunta, a questão, de principalmente a gente vê isso em home care, de a pessoa fica entubada, fica ali, eu conheci uma pessoa, até foi amigo meu, ficou quase 20 anos vegetando. A família não queria de forma alguma desligar, né, vamos dizer assim, dos aparelhos. Não, isso é eutanásia, eu não faço isso, não sei o que, tal, tal. Mas é desumano, não é? Deixar a pessoa ali vegetando. Não dá para saber se a pessoa está sentindo algum tipo de dor ou não, dá. Isso aí faz parte daquilo que a gente estava comentando no início, que é a falta de entendimento, né? Muito provavelmente essa família talvez não foi tão bem acolhida e não foi tão explicado o que estava acontecendo, porque existem diferenças, né? A eutanásia é quando você abrevia a vida, né? Você antecipa a morte por algum motivo de forma proposital, digamos, né? E a ortotanásia, que é o do cuidado paliativo, é falecer naturalmente. Então, a gente não vai antecipar e a gente não vai postergar aquela morte, né? Ela vai falecer na época que deveria falecer, digamos assim. E o que mais acontece, que a Larissa acabou de falar, é a distanásia. Quando começa a fazer procedimentos agressivos, intubação, talvez não seria indicada a intubação, né? E a partir do momento que você faz um procedimento que não era indicado, é muito difícil você tirar. Ah, você passou uma sonda de gastrostomia, que é aquela que você faz na barriga. E depois pra você tirar isso, e as complicações que aquilo ali gera, a infecção, talvez o desconforto. Então, tudo isso tem que ser muito bem individualizado, né? E esses casos aí de anos e anos que a pessoa fica, digamos, no termo que você falou, vegetando, os casos neurológicos são muito desafiadores, porque no início do quadro é um prognóstico que a gente não sabe. Será que ele vai andar? Será que ele vai acordar? Será que ele vai voltar a ser quem ele era? Por isso tem que ser muito bem individualizado e avaliado. Hoje em dia existe a extubação paliativa, quando você tira o aparelho da pessoa, né? E aí muita gente confunde, né? Acha, nossa, mas aí é eutanásia. Mas aquilo ali não estava sendo uma vida mais, né? Você estava prolongando um sofrimento, tanto daquele paciente De todo mundo, quanto do da paciente, da família. família, né, Gera todo aquele estresse, aquela ansiedade, aquilo tudo em volta, né? Então, é uma questão bem peculiar, mas tem que ser muito individualizada, cada caso, assim, para saber se era o correto, o que é o certo, o que é o menos errado, né? Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. O que muda, Larissa, em relação ao curativo tradicional? Eu acho que muda toda a abordagem, porque essa é uma abordagem holística. Quando a gente fala em cuidado paliativo, eu falo em planejar um cuidado para o paciente e para sua família que está junto nesse processo, que envolve a dimensão física, psíquica, espiritual, social. Então, a gente consegue olhar o indivíduo como um todo, de forma integral. E não só ele. Ele inserido num contexto familiar, num contexto social. Então, quando a gente vai planejar esse cuidado, né, ter essa abordagem, é fundamental conhecer a biografia dessa pessoa, e a biografia leva em consideração valores, crenças, quem ele é, no que ele acredita,
Uma vez que eu entendo quem é esse ser, quem é esse sujeito, é fazer um planejamento de cuidado em que ele participe Já desse parte mais planejamento. também para a parte espiritual, né, vamos dizer, Exato, da tudo, porque espiritualidade. às vezes a espiritualidade dele é algo que vai ser uma das estratégias ou fortalezas que ele vai utilizar nesse processo, que é um processo que ele tem, é como se fosse uma montanha-russa, né, de altos e baixos, e no momento em que ele está mais fragilizado, às vezes a dimensão espiritual é a dimensão em que ele mais consegue ter as suas forças, onde ele mais busca estratégias para se restabelecer novamente. Então, a gente precisa considerar também a dimensão social, a dimensão psíquica, como dimensões importantes da vida do ser humano. E quando a gente faz todo esse planejamento antecipado, a gente traz a pessoa como agente principal da sua saúde. Então, ele participa de todo o processo de construção de cuidado, respeitando as vontades, sempre alinhado com aquilo que a medicina, né, preconiza. A gente não vai, novamente, expor ele a algo que ele não deve ser exposto, né? Então, essa participação do sujeito no seu próprio cuidado, eu acho que é o fundamental e é o ponto-chave. É o que torna o cuidado paliativo diferente do modelo tradicional. Doutor Tiago, como é que a gente identifica e respeita esse limite entre a insistência terapêutica, vamos dizer assim, e algo fútil, uma futilidade nesse tratamento? Na medicina, em toda a área da saúde, a gente tem alguns princípios, né? Tem o princípio da beneficência, a gente tem que fazer o bem, Sim. e o da não maleficência, a gente tem que buscar não fazer o mal, digamos assim. A partir do momento que um tratamento faz mais mal do que a própria doença, para te dar um exemplo assim mais claro, pacientes, talvez você já conheceu algum paciente oncológico, alguma doença avançada, um câncer. Chega um ponto que o pessoal fala, o próprio familiar vê, ele não tá aguentando mais a quimioterapia. Ou seja, a quimioterapia tá fazendo mais mal do que a própria doença. Então, nesse momento, é hora de suspender. É hora de, olha, a obstinação terapêutica que você citou aí agora, né? Que é aquela loucura, aquela ânsia por querer tratar tudo a qualquer custo, mesmo com o paciente ficando péssimo, isso não pode acontecer. Então, esse que é o limiar. Você tem que ver, a partir do momento que os tratamentos estão fazendo mais mal do que as doenças, é hora da gente frear, né? Sempre respeitando a autonomia, respeitando o contexto. Na geriatria é bom isso que você falou, que a gente tem as diretivas antecipadas de vontade, né? Que a pessoa registra ali no prontuário o que ela gosta, o que ela não gosta, algumas preferências, designa alguém da família para esse momento difícil dela, se ela chegar a um ponto que ela não pode mais decidir, quem vai decidir por ela? Isso é importante, esse planejamento, para não chegar no ponto de ter que decidir ali numa coisa muito aguda, numa coisa muito. A família toda desestruturada, em sofrimento, e para a equipe ajuda muito esse planejamento prévio. É um tratamento multidisciplinar, né? Várias especialidades entram ali nesse. O paliativo, ele não é feio. A gente tenta, né? Mas assim, fazer sozinho é praticamente impossível. Então a gente precisa muito das equipes. No home care, igual o senhor citou, é muito mais fácil para mim. Por exemplo, eu tenho toda uma equipe ali à disposição, né? Então eu consigo fazer um paliativo bem mais coeso. Entra psicólogo, entra cardiologista, entra vários. Enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, o assistente social, Fonoaudiólogo, dentista. todos os. Tem o capelão, que é a parte da espiritualidade. Lá na UFA a gente tem o capelão, que faz parte da equipe. Psicólogo, tudo, né? Assistente social, muito importante também em alguns casos. No contexto da atenção primária, a Contexto figura do SUS. agente comunitário de saúde também, Importantíssimo. nesse momento, porque é o elo mais próximo que nós temos da unidade de saúde com a família, com o usuário. Então, é uma pessoa que é como se fosse um fio condutor de informações, né? A gente tem, através dele, informações mais rápidas e mais atualizadas sobre a condição de saúde da pessoa. E a gente pode atuar de maneira mais ágil quando identificado alguma coisa que sai fora daquilo que a gente tem esperado. Então, é um profissional extremamente importante também nesse contexto. O SUS cobre o tratamento paliativo? Cobre, né? Sim. Porque a gente tem, igual eu falei, lá na UF, por exemplo, tem a equipe de cuidado paliativo, ela funciona como equipe parecerista, né? Tipo, as outras equipes precisam de uma avaliação dos cuidados paliativos, ela solicita. Aí a comissão de cuidados paliativos avalia e vê. No Hospital Municipal a gente tem também. Tem lugares que existem as enfermarias de cuidados paliativos. Antes, aqui em Uberlândia, até final do ano passado, a gente tinha o CCPO, que era o Centro de
Cuidados paliativos oncológicos, lá era só cuidado paliativo. Lá, pra você ter noção, não tinha um exame. Lá não fazia raio-x, lá não colhia exame de sangue. Mas eram pacientes, igual você falou, né? Proporcionais para aquilo, né? Não tinham mais indicação de fazer exames, era só controle de sintomas. Então, o SUS acaba que tem grandes serviços aí pelo país de cuidados paliativos pelo SUS. É. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Agora vem um ponto importante e tocante também, né, nessa história do cuidados paliativos. Aquele lance terrível, né, às vezes, de dar a notícia, né, para o paciente, ou para a família, ou para os dois, né? Como é que é isso, Larissa? Como é que você vai chegar para a mãe ou para a esposa do cara que está ali, ou vice-versa, escuta, ó, acabou? É sempre um desafio. Eu acredito que a comunicação, acho que o Thiago vai concordar comigo, é o ponto-chave para um cuidado paliativo bem feito. De nada adianta a gente ter toda a equipe, ter estrutura, se a gente não faz e não tem uma boa comunicação. E essa comunicação, ela precisa ter método, ela precisa ter uma estrutura para ela acontecer de uma forma melhor. Então, a gente tem alguns protocolos que orientam a comunicação. Um que é bastante conhecido é o SPIKES, que ele é basicamente um passo a passo dessa comunicação, como ela deve acontecer. Então, quando os profissionais utilizam essa comunicação nesse formato, no SPIKES, ela ajuda bastante, assim. As letras, as iniciais são em inglês, mas em resumo, assim, o S é o preparo do ambiente, que é o seating. Então, a gente precisa entender em que local essa comunicação ela vai acontecer, o ambiente ele precisa ser calmo, eu preciso garantir a privacidade da pessoa, às vezes ele vai querer estar acompanhado de um familiar ou mais. Então, é fundamental que esse seja um ambiente que não tenha distrações ou ruídos. Depois que eu organizei esse ambiente, o próximo passo é o P, que significa perception, que é o momento dos profissionais ouvir o paciente, a sua família e entender o que ele sabe sobre a condição de saúde dele. Esse momento de coleta de informações ele é importante porque a gente percebe ali as lacunas do conhecimento, até onde ele sabe, o que não contaram ainda para ele. Então, é fundamental a gente reunir essas informações antes de comunicar. Feito isso, que é o I, é o invitation. Eu convido a pessoa, o usuário, o paciente e a sua família a receber as informações que eu tenho para dar. Só que antes de passar, de fato, a informação, eu preciso entender até onde eles desejam que eu comunique. Porque tem pessoas e pessoas. Tem gente que gosta de saber tudo na primeira conversa, desde o diagnóstico, o prognóstico, os próximos passos. E tem pessoas que preferem aquela comunicação progressiva, em pílulas. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Aí foi demais? Não, eu não quero mais saber, deixa para um próximo encontro. E o próximo passo é o conhecimento propriamente dito. Essa é a hora da equipe trazer as informações de forma clara, objetiva, sem jargões técnicos, para que, de fato, a comunicação se faça presente, a informação chegue. E quando a gente dá a notícia difícil, o próximo passo, que é o E, é o das emotions, as emoções. A gente dá espaço para as reações, porque elas podem ser choro, pode ser nada, pode ser um silêncio, Pode ser um desespero. pode ser um desespero, raiva, e aí é o momento da equipe acolher essa reação, essa emoção, ter a sensibilidade de saber se continua, se para por ali. Mas o final do protocolo, que é o S, é o summary, que é o resumo. Então, a gente precisa sempre fechar com essa família os principais pontos que foram ditos e quais foram os encaminhamentos dessa conversa. Por exemplo, qual vai ser o plano terapêutico, quais serão os próximos passos que essa família vai seguir. Então, quando a gente segue essa estrutura de comunicação, ajuda bastante a ter uma conversa em que eu preciso noticiar uma má notícia, mas de maneira empática e acolhedora. Acontece também, né, aí entra a parte espiritual, né, não sei se seria isso, da família, por exemplo, negar aquele diagnóstico fatal,
né? Não, ele vai resistir, ele vai aguentar, tenho fé em Deus, não sei o quê. Tem isso também, né? Com certeza. E a gente participou, acho que você foi também nas oficinas que a gente teve no mês, acho que foi no mês de junho, era sobre comunicação. Comunicação como uma ferramenta de cuidado. E o que é muito importante é a conexão, a confiança. Desde lá dos animais, as relações entre os animais são por meio de confiança. Se essa família está confiando em você, ela consegue se abrir mais, ela consegue entender mais. Se tá todo mundo na defensiva, se tá todo mundo ali brigando, falando desalinhado, isso não acontece. Então, o primeiro passo de tudo é você criar uma confiança. Você tem que ter um jeito ali, você tem que aos poucos, né? Igual falou, a gente tem que ter vínculo, tem que ter empatia, tem que ter é, um- uma continuidade, né, com aquela família. Não é chegar de cara já querendo dar uma notícia bombástica dessa. Então, depois que você gerou essa confiança, e nós todos somos movidos por emoções, né? Tanto eles vão estar emocionados, a gente também. Então a gente vai ter que se conectar, a gente vai ter que estar na mesma emoção. Não adianta ele ficar, não, ele não tem a doença, ele vai sobreviver, ela já internou 10 vezes, sempre ela sobrevive. E eu ficar relutando, não, mas dessa vez é muito grave, dessa vez ela não vai sobreviver. Eu não posso falar isso. Eu tô indo muito contra, eu tô desconectando. Eu posso falar assim, olha, eu quero muito também que ela sobreviva. Pode ser que ela sobreviva nessa internação. Se acontecesse, ninguém é contra. Você viu a Natasha falando, ninguém é contra milagre, né? Então, se acontecer esse milagre, a gente vai estar aqui junto com ela, cuidando dela também. Aí você cria já um vínculo, uma conexão, e você consegue ir aos poucos trazendo mais pra realidade. Quando você se conecta, você pega essa confiança, e aí sim você vai partir pra parte teórica, né? Digamos, que é a parte cognitiva, né? A parte de, olha, a doença é essa, a partir de agora vai acontecer isso, isso e isso. E se a pessoa voltar pra trás, nossa, mas aí você volta pra trás também, volta nas suas emoções, volta e tenta se conectar de novo. Igual lá no Spikes também, quando a gente um passo lá deu errado, a gente tenta voltar pro anterior pra ver se segue essa conversa. Mas é tudo é, treino, né? Cada vez que a gente faz mais isso, quanto mais se faz, melhor você fica. E acontece casos, vamos dizer assim, que o cuidado paliativo, a gente pode dizer assim, errou. Tipo assim, vocês falaram, não, você vai morrer, e o cara não morre, depois que ele levanta, daqui a pouquinho assim, tem uns tempos. Uma coisa que acontece muito é que o pessoal confunde. Existe um termo aí nos cuidados paliativos chamado assim as últimas horas de vida. Só que não são as últimas horas de vida, assim, no relógio, né? Tem gente que fica um mês nessas últimas horas, né? Tem gente que fica um mês ali, tipo, um mês que já não conversa Não é uma estranho. extremação, né? Não, não tem nada disso. E muita gente acha que o cuidado paliativo é um decreto de morte. Não, muitos pacientes têm alta, a gente quer que eles tenham alta, né? Controlou, sim, controlou aqueles sintomas, resolveu o que estava acontecendo ali, o ideal todo mundo é ir para casa, né? Nesse centro que eu falei de cuidados paliativos, muitos pacientes iam embora. Eles resolviam ali a demanda, nossa, tava com muita dor, tava com muito vômito, ajustou a morfina, ajustou os remédios, voltou para casa, tranquilo. Então não é um decreto de morte. Isso que a gente tenta sempre reforçar também, que não é sentença de morte quando o paciente está sob cuidados paliativos. É um preparativo, né? Em alguns casos, igual eu falei, por exemplo, principalmente na geriatria, né, que o pessoal tá ali numa idade um pouquinho mais avançada, muitas vezes tá perto. Mas tem casos, tem pacientes que ficam 16 anos em cuidados paliativos, tem paciente que fica 20 anos em cuidados paliativos. A doença não tem cura, só que ele tem sintomas, ele tem demandas, né, demanda psicológica. E eu acho que o que a gente precisa ter a sabedoria e o entendimento é de saber identificar o processo ativo de morte, que eu acho que é isso que muita gente confunde, né, com as últimas horas de vida. O corpo dá alguns sinais em que está em processo ativo de morte. Então, quando a equipe já reconhece esses sinais, é o momento de preparar essa família para o que vem aí. Pode ser em um dia, uma semana, em um mês, mas é importante já ir preparando essa família para que ela não tenha um luto complicado depois. E eu gosto, sim, também de falar sobre isso, não só no processo ativo de morte, porque já é tanta coisa para poder assimilar. Então, se essa família ela já é bem esclarecida, orientada, e o próprio paciente também, durante todo o seu processo ali de evolução dessa doença, acaba que esse processo ativo, essa fase final ali de vida, acaba sendo um pouco mais suave, né? Um pouco mais tranquila. Questões culturais também influenciam muito, né, nessa hora, né? Muito. Muito. Nessa visão holística, né? Então, tudo, o espiritual, o social, o cultural, as crenças. Por isso que é importantíssimo conhecer. E na atenção primária, a gente tá, igual eu falei na palestra, a gente tá com a faca e o queijo na mão, né? A gente tá dentro da casa das pessoas, né? Então,
É o melhor lugar para você conhecer tudo e a parte cultural, até onde você pode, o que você consegue lhe ganhar de argumentos, né, com relação a você conhecer essa parte Sim. cultural. E eu acho isso engraçado que uma vez eu viajei, eu fui para o México. E o tanto que o choque cultural, eu acho ele importante, assim, né? Então, a gente evita falar sobre morte. É uma palavra que a gente até não cita tanto, né? A gente dá outros nomes para evitar a palavra morte. Então, é como se todo mundo desviasse desse assunto. E algumas outras culturas, por exemplo, a mexicana cultua, né? Esse período, né? O Dia de los Muertos. Então, é uma forma diferente de enxergar algo que todo mundo sabe que vai acontecer, né? Tem aquele ditado que diz que a única certeza que a gente tem na vida é de que a gente vai morrer um dia. Então, e por que a gente tem tanto receio de falar sobre? Então, faz muito parte dessa cultura nossa de evitar esse Tabu, assunto. né? Vou tomar um cafezinho, gente, enquanto isso. Com certeza, Aliás, sempre bom, né? aliás, não é um cafezinho, é um café Cajubá. E se na sua cidade não tem o café Cajubá lá na venda, no armazém, no supermercado, você entra lá no mix do café Cajubá através do seu celular, do seu computador, faça o pedido que logo é cafécajubá.com.br. Entra lá, faz o seu pedido que logo chega aí. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. A gente sabe que a morte, ela dói em qualquer idade, né? Mas é muito difícil também dar notícia para uma família que um menino, uma criança, um jovem está ali no final. No começo da vida, já está no final. É duro, né, não? É duro muito por essa questão cultural. A gente acha, não sei se esse é o termo, Thiago, me corrija, mas a gente acha mais normal, eu diria, ou mais corriqueiro, né? É esperado ver, por exemplo, uma pessoa, seus 80 mais, 90 mais, né? E a gente se conforta mais vendo Já essa tá morte. anunciado, né? Isso, e é muito estranho para nós ver uma pessoa jovem ou uma criança, parece que o sofrimento ele é maior. Muito por a gente não ser acostumado ou achar que isso não é normal, né? Não faz parte. Todo mundo, a gente pensa assim, né? Nascer, crescer e depois morrer. Bom, e a gente está falando aí, vocês dando notícia, vocês preparando as pessoas, o enfermo, aquela coisa toda. E vocês? Que tipo de tratamento, que tipo de cuidado que vocês têm? Porque a gente sabe que impacta terrivelmente, né, no aspecto psicológico, no aspecto profissional de vocês. Antes da gente entrar aqui, eu te fiz mais ou menos essa pergunta. E se morre uma pessoa por dia, você vai ter que dar aquela notícia. Você falou que se fosse só uma, tudo bem, mas são várias, né? Como é que vocês lidam com isso, hein? Excelentíssima pergunta e obrigado pela preocupação, né? Porque geralmente a equipe tá ali, né? E A gente vê muito ninguém tem um essa. lado, né? Ninguém vê o nosso lado, né? Na época da pandemia, que não faz muito tempo, lá em 2020, tinha um dia você tinha que dar 5 notícias de óbito, 6 notícias de óbito. Eu trabalhava em UTI aqui no HC da UFO, então pacientes jovens, pacientes muito idosos, pacientes que não tinham comorbidades, pacientes que já tinham comorbidades, então eram contextos totalmente diferentes. Talvez a pessoa não podia ir lá, você tinha que dar por telefone ou por vídeo. Então foi um contexto assim que a gente ficava muito sobrecarregado, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que estar bem. Então, a gente tem que se cuidar também. Nossa saúde mental tem que estar em dia, a nossa saúde física e a nossa saúde mental também. Eu falo lá para os alunos, a gente tem que se despir, né? A gente tem que, esquecer nossos problemas, esquecer nossos BOs e ir lá, né? Assim, encarnar o papel do comunicador ali daquele momento e tentar seguir essas técnicas, tentar seguir todos esses protocolos para tornar um pouco mais fácil. Mas agora,
Não é fácil mesmo. É um impacto que não deve ser fácil, né? Uhum. E que eu queria perguntar mesmo para vocês. O Dr. Marcos Alvenaer, que é geriatra também, de vez em quando a gente bate um papo aqui, ele é bastante espiritualista. Então ele fala muito sobre o, o bom morrer, entendeu? A morte boa, né? Como é que vocês veem essa coisa? Ele fala o seguinte: a pessoa tem que ter uma vida boa para ter uma morte boa, para deixar saudades, aquela coisa, uma saudade boa, né? Como é que vocês veem isso? Eu acredito que essa frase ela é verdadeira, assim, para mim ela também é uma verdade. Eu acho que a nossa trajetória é uma construção, né, tudo aquilo que a gente faz em vida, a gente vai deixando um pouco de nós na família, nos amigos, nas relações que a gente tem, e acaba que depois nesse processo deixa saudades, né, como ele disse. Mas eu te confesso que eu ainda não refletir sobre a minha hora. Eu acho que esse é o grande desafio, né, a gente trabalha e fala muito disso, mas quando a gente começa a pensar e planejar de forma antecipada aquilo que a gente gostaria que fizessem, conosco, né, é mais difícil. Eu acho extremamente desafiador. Então quando alguém me pergunta assim: "E você? Se você tivesse no lugar dessa pessoa, você já conseguiria imaginar ou planejar aquilo que você gostaria ou não gostaria que fizessem?" Eu ainda tenho essa dificuldade, Uhum. mas é algo que a gente precisa construir e desconstruir, porque, quando eu fiz a pós, né, meus professores falavam muito assim, que eles tinham as diretivas antecipadas de vontade deles, mas que ela já foi, reescrita 1 milhão de vezes, né. Então tem momentos da vida que a gente pensa uma coisa e depois a gente acha que aquilo ali não tem nada a ver. Então, assim, eu ainda tô nesse processo de construção, assim. Eu ainda não consegui pensar como seria essa boa morte não, sendo muito honesta. Esses tempos atrás, eu sempre conto também em palestra que eu atendi uma paciente. Aí, ô, fulana, como que a senhora tá? Ela, tô aqui, tô melhorando pra morrer, né? Aí eu acho aí de uma profundidade tão grande, uma sabedoria tão grande, sabe? Ela estar procurando por saúde, tá? Tinha 87 anos mais ou menos. Tá super, super bem, fazendo atividade física, fazendo os exames, tomando os remédios certinho. E ela falou uma verdade, né? Ela tá vivendo bem, tentando ficar bem, porque quando ela chegar no dia dela, no dia de falecer, ela vai estar bem, né? Eu acho que a gente tem que buscar e fazer a nossa parte, né. Então, enquanto a gente tem saúde, fazer atividade física, ter bons hábitos de vida, ter boa qualidade de sono, acho que são coisas, assim, que ao longo da vida vão contribuindo para esse momento, né, de boa morte. E o comportamento ético também, né, que tem uma importância tremenda nisso aí, né? Uhum. Aquela coisa, né, para evitar que quando você partir, alguém lá no fundo diz: "É, já foi tarde". É, isso mesmo. Deixar um legado Aí bom, é né? cruel, né? É. É terrível. Gente, contem alguns casos que vocês viveram, 1 ou 2 casos que vocês nessa luta de vocês com a morte. Tem algum caso interessante que vocês gostariam de relatar? Eu tenho um caso domiciliar que eu acompanhei durante uns 2 meses. Eu faço serviço domiciliar particular também, né? A pessoa liga e agenda. Aí eu fui. Era uma senhorinha de 90 e poucos anos, eu acho. E aí eles, mas ela não tem nada. Ela não tem nada. Tem nada. Ela não toma remédio pra nada. Acho que ela toma só remédio pra pressão e pro colesterol. Aí você já vai ver, ela já não saía muito da cama, ela já andava muito devagarzinho, ela já não tinha aquelas atividades que ela tinha antes, muito lentificada. Aí eu comecei a acompanhá-la, né? Fiquei só esses meses porque ela veio a falecer depois. Aí eu fui ver, né? Existe uma síndrome aí na geriatria que chama síndrome de fragilidade, que é o paciente, a gente não, é imperceptível aos nossos olhos, né? O paciente em 2020 era um, em 2022 ele é um pouquinho mais debilitado, 2023 mais ainda, 2024 mais ainda, ele vai piorando aos pouquinhos, né? A família que tá ali no convívio diário, parece que ela fica meio imperceptível a progressão dessa fragilidade, né? E no final dessa fragilidade começa, e pega uma infecção de urina, pega uma pneumonia porque tá muito deitada, pega uma infecção de pele, e nisso acaba falecendo.
foi interessante que aí eu repeti os exames dela, viu? Olha, realmente, os exames dela estão muito bons, estão, tipo assim, tinha coisa lá melhor que a minha, né? Colesterol, diabetes, tava até, eu fiquei até surpreso, mas ela tem a fragilidade. E ela tá nos mostrando sinais disso, né? E ela era uma pessoa muito espiritualizada. Ela falava, eu quero ficar quietinha aqui na minha casa, quero ficar aqui no meu quarto, não quero hospital, não quero internação. E aí, tá. Aí eu passei as vitaminas, passei as coisas básicas, falei, olha, preciso de fisioterapia, precisa de mover ela, tirá-la dessa cama, pra gente tentar dar um pouco mais de qualidade de vida pra ela, pra não ter dor de ficar deitada, né? Ela era um pouco obesa. E eles fizeram. Aí eles foram. O que eles conseguiam fazer foi. Só que ela foi deteriorando. Essa fragilidade dela foi ficando cada vez mais lentificada, cada vez mais restrita. E eu ficava mais angustiado que eles. Tem família que demanda muito da gente, tem família que fica em cima e tal. Só que eles entenderam tanto isso, e ela também entendeu tanto esse momento dela, que ela estava partindo, que eles não me chamavam pra nada. Eu perguntava, e ela, tá tudo bem? Não sei o quê. Eu mandava umas mensagens assim. Aí eles, olha, ela tá assim, tá assado, me contava, né? E depois eles sumiam. Eu, gente do céu, eles não me falam o que que aconteceu com ela. E aí eu ficava entrando em contato. E quando ela chegou naquele momento da fase ativa mesmo de morte, aí eles me chamaram ela de novo. Aí eu fui lá, fiz outra consulta, reavaliei, conversei. E aí ela já tava com a respiração muito ruim, coração já disparando e ficando lento. O neurológico já não tava assim, não tava mais entendendo muito, então já vi que tava naquela fase ativa, né? E é aquela história, pode ser horas, pode ser dias. E nisso ela ficou quase um mês. E aí eles resistentes, eles não me mandavam nada. Eu que tinha que perguntar como é que tava, tanto que foi interessante. E aí ela falava, tem dia que ela dorme o dia inteiro. Eu penso, agora morreu. Aí acordava, quero água. Aí eu, dá água? Quero comer tal coisa, dá tal coisa. Porque as famílias ficam naquela ânsia, naquela agonia, né, de, ele vai morrer de fome. Não vai morrer de fome. Ele está sem fome porque ele está morrendo, né? São duas coisas distintas aí, que a gente coloca até em aula. Então, tudo que ela queria. Ela queria comer alguma coisa, ou ela queria beber água, ou Mas, tinha Tiago, dor. desculpa, quando a pessoa está morrendo, ela fica sem fome. Perde muito. Ela não tá gastando energia. Ela tá ali deitada. Todos os órgãos já meio que parando, né? Tá difícil de digerir, tá difícil de engolir. A musculatura pra mastigar já não é a mesma. Os dentes talvez nem tem. Então a família tem que ter essa percepção. Eu sempre explico, porque isso angustia demais. Angustia muito, né? Tu já toma alguns remédios. O organismo que tá falecendo, ele tá ali numa luta, né? Tá os órgãos, assim, colapsando, não funcionando mais. Então o jejum traz mais conforto do que você ficar pondo comida voltar, comida não descer, comida não absorve mais tão bem, né? Então não faz sentido. Agora, se a pessoa quiser e conseguir, quiser sentir o gosto, eu quero um golinho de café, dá pra ela, é o que ela quiser, né? É o conforto dela, né? E assim foi. E aí eles me contaram depois que foi super tranquilo, que ela ficou sem sintoma nenhum, que ela foi tranquilamente. Eles ficaram nessa angústia, claro, né? Tinha dias que ela ficava um dia inteiro sem falar nada, dormindo, né? E depois ela acordava com alguma vontade estranha e eles ofereciam pra ela. Foi um caso que me marcou bastante, assim. Você tem algum caso? Estava aqui tentando pensar e lembrei de um idoso também. Acaba que são os casos que a gente mais tem, né, na realidade. Eu me lembro de uma senhora que a gente acompanhava no território enquanto eu era enfermeira da estratégia de saúde da família na atenção primária. A gente fez toda uma abordagem com essa família, nós conversamos sobre o quadro. Ela tinha várias comorbidades associadas, e a principal delas era a doença de Alzheimer. Então ela já estava em uma evolução, assim, da doença, já tinha um comprometimento de fala, um comprometimento motor, cognitivo também. E eu me lembro, assim, da família, buscar muito por nós. Então, normalmente é uma família que
utiliza muito o serviço de saúde, a gente precisa se colocar à disposição dessa família, mas eu me lembro, assim, que foi um divisor de águas no dia que a gente teve uma conferência familiar. Me marcou bastante, que foi o dia da conversa. Que a gente precisou sentar com todos os filhos, porque a gente percebia que os cuidadores principais eram muito esclarecidos e sabiam muito o que era melhor para ela e estava muito alinhado com aquilo que a gente também acreditava ser o melhor. Mas quando aparecia aqueles de fora, sabe, aquele que veio dos Estados Sim. Unidos, De assim, Londres. sempre tem um, Um né? especialista. E é o especialista. E ele discorda de absolutamente tudo que está sendo feito. E gerou muito conflito na Tá família. cheio de gente assim. Então, quando a gente sentou com essa família, foi muito especial, assim. Foi um momento de muito choro, de muita revolta. Esses que eram contrários, a gente percebia que não era só uma contrariedade. De fato, era o processo dele de entendimento. Agora que ele estava entendendo a doença, que a mãe partiria, né? Então, assim, a gente soube respeitar esse momento da família. E, assim, rapidamente eles já entraram num consenso novamente do que eles desejavam para ela nesse cuidado de fim de vida. Ela já estava nesse processo de fim de vida. E eu me recordo que uma das filhas que era muito próxima trouxe que ela era muito fofoqueira, que ela era aquelas senhoras que gostava de sentar perto do portão vazado, e olhar o bairro e dar notícia de tudo. E que achava que ela tinha saudades disso. Ela falava um dos prazeres dela, ela acordava cedo, tomava o café e já ia perto do portão e ficava lá o dia todo. E aí um dia ela contou isso pra mim, pra médica, e a gente falou assim: por que não levar ela então? E ela camada, e ela: não, mas não tem como. Eu falei: tem como, a gente consegue, a gente adapta, faz uma amarração pra ela não inclinar o tronco pra frente, né? E a gente encorajou essa família e foi muito especial. Depois eles contaram pra nós que via, assim, no semblante dela, ela já não falava mais, mas percebia uma satisfação. E eu acho que a satisfação nem é só da usuária, da família, Sim. em proporcionar também esse momento, que era um momento especial para ela, era a rotina dela. Ficar ali no portão de olho nos vizinhos e dar notícia de tudo. Então, assim, foi um caso que me marcou profundamente. Depois que ela se foi, o lidar com esse pós foi muito mais suave, muito mais tranquilo. Então, o luto da família passou por todas as fases do luto, a gente fica triste mesmo, tem momentos de revolta, mas foi um luto mais tranquilo, mais suave, assim. Então, foi bem especial. Quando a família nega, a coisa complica, né? Entra no É. negacionismo e é complicado. Larissa, Thiago, um prazer muito grande tê-los aqui, viu? Tenho certeza que o conteúdo que vocês dispensaram aqui para todos que nos acompanham é de muito, muito valor, de muita importância. Obrigada pelo convite. Obrigado. Que é uma hora Foi que ótimo. todos nós vamos chegar lá. É a única certeza que a gente tem, de fato. Sem pressa, mas Sim, Não, nenhuma. E chegar bem. exato. que chegue bem, que chegue numa boa. Isso mesmo. Muito Estamos obrigado, gente. à disposição aí também. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.